Fala galera, sejam bem-vindos ao Futebol Antes do Trampo. Todo dia que dá, eu venho aqui falar um pouquinho sobre futebol antes de partir pro meu trampo. Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, que eu falo sobre futebol, tento analisar ali, né, os desempenhos dos clubes, dos atletas, né, em determinados jogos, determinadas rodadas do Brasileiro, Copa do Mundo de Clubes, enfim, esse tipo de assunto relacionado a futebol. Se você curte isso, né, você deixa o like, se inscreve e, né, dá uma moral aí, né, no canal, se você curte esse tipo de conteúdo, se você quer mais conteúdos como esse, né. Hoje eu vou falar da rodada do Brasileirão, né, que vai terminar hoje, 8 horas da noite, com o jogo do Juventude. Porém, no sábado e ontem a gente teve vários jogos, né, que foi a primeira rodada, né, pós-mundial, a primeira rodada que a gente estava com saudade, né, de ver os nossos clubes brasileiros, né, disputando ali o Brasileirão. Menos eu que torço pro São Paulo, né, pro São Paulo tá foda. Enfim, né, mas ali a gente teve, né, no sábado alguns jogos e ontem também tivemos alguns jogos e vim aqui analisar para vocês, né, passar um pouquinho, né, sobre cada um dos jogos e minha visão, né. Primeiro jogo foi Flamengo-São Paulo, jogo com muita expectativa, jogão, não sei o que, São Paulo com o Crespo, São Paulo voltando aí aos gramados depois do Mundial, teve tempo para treinar, teve o treinador chegando aí, né, um treinador que se identifica com o clube, né, o Flamengo veio mordido, né, do Mundial, com uma derrota, né, de 4-2 para o Bayern de Munique, e o Flamengo tem um timaço, né, indubitavelmente, não tem como discutir isso, tanto que o placar do jogo refletiu isso, né? O Flamengo ganhou de 2-0 do São Paulo e teve um domínio total do jogo ali. Não teve... tiveram uma ou duas ações ofensivas do São Paulo ali mais perigosas, mas o domínio foi total pelo Flamengo, né? Não teve... você assistiu o jogo, 5 minutinhos, você já sabia que quem estava dominando é o Flamengo, quem poderia ganhar aquele jogo seria o Flamengo. E aconteceu um golaço do Luiz Araújo, né? Lei do ex, aí sendo aplicada, como sempre. E um gol do Wallace, decretou a vitória, né, do Flamengo por 2-0. E o Flamengo se manteve ali na liderança dessa rodada. E o São Paulo ali tem que tomar cuidado, tá ligado? A gente tem que... Eu sou São Paulino, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa rodada tá servindo de alerta, né? A gente tá em 15º agora. O Santos, que tá atrás da gente, tem um jogo a menos, porque esse jogo dessa rodada foi adiado. Então, assim, abrir o olho, cara. Tomar cuidado nos próximos jogos, porque a gente já vem numa sequência bem ruim no Brasileiro. Estamos bem na Libertadores, né, e tal, chegamos nas oitavas bem, né, porém, assim, é maravilhoso você chegar bem numa Libertadores, você ir avançando nas fases da Libertadores. Se o seu time estiver na Série A, né, não faz muito sentido o seu time jogar Série B, sei lá, ser um semifinalista de Libertadores, ser, sei lá, chegar nas quartas de final, chegar na final, ou até ganhar. Mas, pô, no ano que vem você joga a Série B. Não faz sentido pra mim. Então, assim, é legal focar na Libertadores, claro, mas não deixar o Brasileirão de lado. Pô, não pode perder ponto em jogo, digamos, fácil, né? Ontem não era, aliás, sábado, né? Não era jogo fácil. Sábado era compreensível perder naquele placar. Ou perder, né? Compreensível. Mas jogos considerados fáceis a gente não pode perder ou se dar o luxo de perder ponto, né? E o que não foi o caso, o Flamengo, pô, é líder, né? É o time a ser batido no Brasileiro, né? Querendo ou não. Então, só para deixar claro. Segundo jogo de sábado, Inter e Vitória. O Inter precisava muito da vitória, né? Contra o Vitória. E acabou saindo, né? Essa rodada, inclusive, é uma rodada que teve muitas decisões de jogos, né? Nos acréscimos. Isso foi legal, né? O pessoal que saiu do estádio cedo, ou, sei lá, desligou a TV e foi dormir, ou só dormiu em frente à TV, pode ter perdido, né?
os principais lances dos jogos, né? E o Inter contra o Vitória foi exatamente isso. O Inter e o Vitória fizeram um jogo bem truncado e sem gols, né? Até que o Bruno Tabata, aos 92, fez o gol da vitória, fez o gol do alívio. O Inter subiu bem na tabela, né? Depois dessa vitória, que o Inter tava bem mal no campeonato, até decepcionando os torcedores, né? Então foi um gol de alívio, foi uma vitória trazendo alívio contra o Vitória. Vasco e Botafogo. Foi uma vitória até tranquila do Botafogo, mas assim, decepcionante pelos vascaínos que assistiram, né, o jogo. Porque o Vasco até vinha bem, o último jogo, inclusive, acho que ganhou do São Paulo, se eu não me engano, 3-1, não é parâmetro, né? São Paulo tava perdendo para todo mundo. Mas enfim, tava vindo fazendo uma sequência boa, né? E aí, no primeiro jogo, pós-Copa do Mundo de Clubes, fez um jogo totalmente apático, né? Tudo bem que se sobressaiu a qualidade do Botafogo, o Botafogo tá muito bem nos campeonatos que está disputando, então é um pouco disso, né? O Diniz até fez uma declaração se desculpando, se autorresponsabilizando pela derrota, né? Isso é legal de ver até, né? E, enfim, o Botafogo ganhou, gols de Arthur e Natan, né? Bahia e Atlético Mineiro. Jogão, jogão. Assim, o Bahia começou abrindo o placar, 53 com o Luciano Juba, e parecia ter o jogo assim na mão, cadenciando ali, né? Se defendendo quando precisava. Porém, no escanteio, o Hulk mete um golaço aos 91, né? Ao jogo dos acréscimos. Aos 91, o Hulk meteu um golaço de escanteio, né? Um gol olímpico, sem discussão, o gol. Muito bonito mesmo, assim, muito difícil pro goleiro essa, real, não, eu não digo indefensável, né? Mas assim, é justificável esse gol, porque foi um gol muito bonito, a bola, tá ligado? Fez a curva, tal, passou por cima, né? Foi um golaço, assim, absurdo, né? Então, enfim, mérito total do Hulk. Porém, aos 97, o Michel Araújo, ex-São Paulo, inclusive eu gostava muito de ver ele jogar no São Paulo, aos 97 foi lá e fez o gol que deu os números finais da partida, tirou camisa, saiu para comemorar, e o Rogério Ceni saiu correndo. Porra, foi muito legal, foi um jogaço, legal de se acompanhar, né, e emocionante, né, até o final, porque o jogo vinha tranquilo, até o Bahia fez o gol, sei o que, foi tranquilo, pá. Chegou nos 91, caraca, gol, empate, meu Deus. Aos 97, caraca, gol, viramos. Porra, a torcida foi muito braba nesse jogo, foi muito braba. Enfim, finalizamos os jogos de sábado, agora vamos para os jogos de domingo. Corinthians, né? Corinthians, vamos ser respeitosos. Corinthians 1, Bragantino 2. E assim, foi um péssimo jogo do Corinthians. Foi um jogo horrível, absurdo. Teve torcedor, inclusive, assim, o jogo empatado 1-1, né? Isso, pô, no começo do segundo tempo, mais ou menos, eu vi torcedor do Corinthians indo embora, vendo aquele time jogar de tão mal, sabe? É, assim, inexplicável a situação do Corinthians, porque o elenco é bom, tá ligado? Na verdade é explicável sim, né? Se você ligar lá todo dia no Donos da Bola, no programa do Neto, você vai ver a situação do Corinthians. Mas, cara, não faz muito sentido considerando o elenco, sabe? Tipo, tem o Depay, tem o Hugo Souza, não tem. O elenco não é isso tudo também, não. Mas assim, cara, é bizarra a situação do segundo maior time do Brasil, né? Em termos de torcida. Um clube que se afunda em dívidas, né? Um clube, assim, que tem muito a dar pro seu torcedor. Na verdade, deveria ter muito a dar pro seu torcedor. Porém, é absurda a situação, sabe? O time todo dia tem um escândalo, todo dia tem uma rixa, tem algo envolvendo dinheiro, algo envolvendo patrocinador, algo envolvendo isso, algo envolvendo aquilo. E, cara, é bizarra a situação, é bizarro.
E parece que, assim, todo presidente que entra lá quer sugar do Corinthians, sendo que o Corinthians já tá sugado, tá ligado? Vê como uma mina de dinheiro, entra, enche os seus cofres, tá ligado? Seus bolsos e mete o pé, tá ligado? É muito estranha a situação do Corinthians. Enfim, apesar dos apesares, o Corinthians foi injustiçado ontem, porque teve um pênalti muito bizonho marcado pro RB Bragantino, porque, tipo, o cara do Corinthians levanta o pé e o do Bragantino vai em direção à bola, porém o cara do Corinthians tira o pé na hora, assim, tirou e, se eu não me engano, ao meu ver, né, ele estava fora da área também. E aí foi marcado um pênalti. Nossa senhora, que lance bizonho. Não, na moral. Vocês têm que ver, eu não posso colocar aqui porque dá direitos autorais. Mas vocês têm que ver esse lance, procura. Corinthians, Bragantino, melhores momentos depois que você sair desse vídeo. É bizarro, cara, bizarro. O juiz foi no VAR olhar, velho. Bizarro, enfim. Aí o Sacha foi lá, fez o gol. Aí depois o Corinthians empatou com o Kaká aos 52. E aos 97, o Bragantino foi lá e fez o gol da vitória com o Borbas aos 97. E é isso. Deu números finais da partida. Bragantino subindo cada vez mais na tabela. Tá indo muito bem, fazendo um campeonato muito bom. E o Corinthians... Coitado do Corinthians. Eu sou São Paulo, eu não posso falar muito, mas, pô... É bizarro. Tipo assim, o São Paulo às vezes ainda faz um joguinho assim... legal, de igual para igual e tal. O Corinthians, impressionante futebol, velho, apresentado. Enfim. Cruzeiro 4-1 no Grêmio. O cabuloso tá avassalador. Bizarro. Bizarro o quanto que esse time tá jogando bem, né? E o quanto o Caio Jorge tá jogando bem. 3 gols. Fez um hat-trick. E tá voando. O cara tá voando, tá iluminado, tá na... Enfim, talvez poderia cogitar até uma convocação, né? Porque, assim, o cara tá legal de colocar o Caio Jorge no Cartola. Tá muito legal. Então, assim, eu não digo que ele... Assim, não digo 100% que ele merecia uma convocação. Mas, pelo menos, assim, cogitar, sabe? Levar ele para um jogo... para um amistoso, enfim, para ter ele no elenco, para ver se ele se habitua, porque é bom aproveitar as boas fases desses jogadores, principalmente aqui do futebol brasileiro, que ele tem uma boa fase assim, ele vai pro exterior. Lá no exterior, às vezes ele não se desenvolve tão bem, não se adapta tão bem, tem muitas coisas diferentes lá no exterior, daqui, né? Então, assim, às vezes ele se adapta melhor aqui, ele joga melhor aqui. Então, eu aproveitaria esse momento dele, tal, para pelo menos fazer uma convocação, né? Igual o Fábio do Fluminense. Pô, você viu o Fábio catando no Mundial? Você não levaria o Fábio? 44 anos, não sei o quê. Mas, cara, o goleiro da seleção, terceiro goleiro, era o terceiro goleiro da seleção, era o Everton. Olha a atuação do Everton no Mundial. Então, assim, temos que parar de ter esses preconceitos, né? O Fábio é um cara velho e tal, não sei o quê. O cara tá catando muito. E, assim, tá fazendo um ótimo trabalho. Não vai levar por causa da idade? Então, assim, avaliar sempre o trabalho, né? Ao invés de já começar a ter uma visão preconceituosa, entendeu? Joga no futebol brasileiro. Fez 4-1 em ninguém. Não sei o quê. Pô, então... cogitaria levar ele pelo menos uma vez, fazer um teste ali com um grupo, né? Ver se ele vai se adaptar, se vai dar tudo certo. E aí, vamos vendo, né? Também levaria o Fábio, dane-se. Eu não levaria o Everton nunca mais, depois daquele lance contra o Chelsea. Não tem explicação. Não tem explicação. Desviou, não sei o quê. Minha mãe pegava aquela bola lá, velho. Pô, minha mãe pegava e dava um chute naquela bola, pelo menos. Tipo assim, a bola vindo assim, ela não ia cair igual um jacaré. Ela ia pegar e, meu Deus, ficar desesperada ali, ela dá um chute. Fazer qualquer coisa, mas ela não ia fazer aquilo ali. Ela não ia fazer aquilo ali. Enfim, não confio mais no Everton na seleção, esse é meu ponto. Pode calar minha boca? Pode, mas hoje eu não confio no Everton indo pra seleção.
Show? Fortaleza 0, Ceará 1, gol de Galeano aos 57. E assim encerramos a rodada, né, do Brasileirão. O Ceará ganhou o clássico, né, do Fortaleza. E aí, né, temos a tabela do campeonato, 6 primeiros, 6 últimos. 6 primeiros, Flamengo com 27, Cruzeiro 27, RB Bragantino 26, Bahia 24, Palmeiras 22, Botafogo 21. 6 últimos, São Paulo com 12, a merda aí. Santos com 11, Vitória com 11, Fortaleza com 10, Juventude com 8 e em último o Sport Recife com 3. Lembrando que Santos e Palmeiras foi um jogo adiado, Mirassol e Fluminense também foi adiado e hoje à noite, às 8 horas, temos Juventude e Sport. É isso, gente. Esse foi o vídeo da rodada do Brasileirão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, dá uma moral aí, né? E é isso. Desculpa qualquer coisa, desculpa qualquer fala, qualquer coisa que eu deixei de falar. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou, deixa o like, já sabe. Ih, tô enrolando. Valeu, fica com Deus. Um ótimo dia pra todo mundo, um ótimo trabalho, um ótimo tudo aí. Tamo junto. Valeu!